eu sempre me questiono, cara, de onde veio isso? Porque o Pablo Marçal parece um pouco assim, a história de Jesus Cristo, que existe um período da história que ninguém sabe da história dele. Porque ele é assim, a história que a gente sabe do Pablo Marçal olha, se ferrou. Vamos fazer esse corte agora. A história do Pablo Marçal é igual a Jesus Cristo. Vai estar isso na thumb assim. Mas eu vou explicar. Porque tem um momento da história que não se conhece a história de Jesus Cristo, a história pregressa. Tem um monte de teorias, né? Existem um monte de teorias, mas não tem nada, não tem nenhum fato, não tem nenhum ativo que você consegue pegar e ler e falar, é isso daqui. E o Pablo Marçal é um pouco assim, porque o cara ele se tornou... Ele surgiu no ápice já um pouco mais velho, né? E ele conta a história dele assim, cara, eu era da Brasil Telecom, era do call center, cresci, virei um gerente foda lá dentro, bati meta, cresci, ganhei. E aí daqui a pouco corta, tá ele aqui tentando entrar no mundo digital e daqui a pouco ele se torna a maior referência do marketing digital hoje. Fala o quê? Com uns 12 milhões de seguidores no Insta? Mas eu não tô nem falando disso. Cara, pra mim, o que ele mudou a história foi... Ele conseguiu conectar com o Brasil inteiro. O cara que sai de onde ele saiu e vai pra uma corrida política e consegue o percentual de votos que ele conseguiu é impressionante. Cara, sem precedentes. O cara conseguir em todos os debates, cara, como candidato à presidência da República e ele mandar bem... Ele ir pro debates de prefeitura e ele mandar bem. Cara, não é possível que o cara desse aprendeu no campo e recebeu magicamente. Cara, ele tem muita prática, ponto, né? Pronto, o Marcos Paulo respondeu isso. Ele é um ponto fora da curva. Entendeu? Ele já tem habilidade Nesse natural. Ponto, ele é meio alienígena. Não adianta ser... É uma coisa que, inclusive, eu digo a mim mesmo. Não queira se comparar com o Marçal, entendeu? Que daí você vai pirar. Porque a performance dele é muito alta. O cara tá fazendo live e palestra todo dia. Todo dia, é loucura. E sempre com assunto novo. Que porra que é essa? É isso, esse é o ponto. E aí eu destaco 3 grandes pontos do Marçal. Primeiro ponto, repertório. Diz ele que leu 1000 livros. Eu duvido. Assim, 1000 livros... Vamos lá, fazer uma conta. Se você lê 5 por mês, que é um puta de um número, 5 por mês, 60 no ano, vamos lá, 15, 14 anos ali pra você bater 1000, lendo 5 por mês. Então assim, eu dou aquela famosa duvidada que ele leu 1000 livros. Eu acho que é copy. Mas, não... Assim, é visível que ele tem repertório. Então ele estudou, ele tem conhecimento. Então a primeira coisa, ele sabe muito sobre muita coisa. Segundo ponto, óbvio, comunicação. Então ele tem a habilidade de storytelling, ele sabe aplicar gatilhos mentais, ele sabe usar arquétipos, ele sabe fazer vídeos virais, então comunicação. Em terceiro lugar, inteligência emocional. O cara tem um emocional de ferro. Tanto que ele é professor disso, né? O método IP é isso. Imagina que ele foi odiado pelo Brasil inteiro. É política, pelo amor de Deus. Para um cara que é empresário, bem sucedido, para sair, para se meter no ninho de rato que é a política. E daí, imagina o que ele se envolveu aqui, sabe, o que aconteceu, até o risco que ele para a família dele, sabe, é tudo muito tenso. Então, inteligência emocional, sabe, de se manter calmo. Se tem uma pessoa que eu me inspiro de como lidar com haters, é ele. Porque eu desconheço uma pessoa que tem tanto hater quanto ele. Você conhece alguém que é infoprodutor e tem tanto hater? Talvez o Ryan, vai? Então, assim... E não liga, né? Pois é. Ou aparentemente parece não ligar. Não só isso. Porque o Ryan ainda, hoje em dia, ele é meio que um lone wolf, vai? Ele é um cara que tá por ali fazendo umas lives. O Pablo Marçal não. Tá lá com um monte de empresa, criando uma legião e tudo mais. Hater, ele não para de crescer. Ele fala que ele cai pra cima, né? Os caras tentam derrubar, ele cai pra cima. Então, assim, pra mim são esses 3 pontos. Repertório, comunicação e inteligência emocional. Como se tornar o Pablo Marçal da oratória. Uma coisa que me contaram, eu não parei pra analisar, é que ele pega os eventos que acontecem no dia dele e ele consegue traduzir isso em histórias. Por isso que ele tem conteúdo infinito. Sim. Que ele consegue... Obviamente que quando você tem um conhecimento profundo sobre a Bíblia ou sobre alguma linha filosófica, isso te dá explicação para quase todos os principais assuntos discutidos na humanidade, né? Então, se ele tem a profundidade que ele tem com a Bíblia... e ele consegue fazer correlação com esses eventos que acontecem no dia dele, teoricamente ele tem conteúdo infinito, né? Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Exatamente. A Bíblia tá aí há quantos anos? E aí você vai falar, não, o segredo dele é que ele fala então da Bíblia e vira o Pablo Marçal.